Você sabe por que o Lula é considerado o pai dos pobres? Ou porque muitos consideram Jair Bolsonaro um mito? Então, assim, no contexto político, os arquétipos são ferramentas poderosas de influência nas campanhas, porque eles vão trabalhar nessa forma, eles vão influenciar como o eleitor vai perceber o candidato e como vai reagir a esse candidato. Olá, meu amigo, minha amiga, seguidora aí da Seja Eleito. Eu sou José Alberto Conte Júnior, especialista em marketing político, jornalista há mais de 20 anos, mais de 15 anos aí trabalhando em campanhas e mandatos de sucesso, né? Eu quero hoje te convidar a fazer um questionamento e entrar realmente num universo do marketing político muito pouco explorado. Não é um conteúdo tão simples assim, mas é uma coisa super importante para as grandes candidaturas e para as pequenas candidaturas que querem também ter um desempenho interessante, né? Querem vencer, porque o ideal, né? A única opção numa eleição é a vitória. Você sabe por que o Lula é considerado o pai dos pobres? Ou porque muitos consideram Jair Bolsonaro um mito? Você sabe como essas imagens elas são formadas? Então eu te convido a pensar nisso, né? E o que essas imagens de um pai e de um mito elas representam no seu imaginário. Então já dá o like na aula que hoje a gente vai desvendar a questão dos arquétipos na política. Então já dá o like, já se inscreve, deixa um comentário, porque isso ajuda a mostrar que o vídeo é relevante, é importante e também já salva. Enfim, curta, comente e compartilhe. Vamos para a aula. É interessante a gente falar que os arquétipos, né, eles são padrões universais de simbologias. Então, se você vê um símbolo de fogo, ele é um símbolo de fogo aqui no Brasil, como em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, inclusive, né? Então nós temos tanto essa simbologia já que acalcada na mente humana, dos animais, das pinturas rupestres, né? Então toda a simbologia, representação, né? O arquétipo, ele representa uma imagem e uma ideia, e essa imagem ela vem carregada de um comportamento. Quando você pensa assim, fulano é uma mãe, é um pai, fulana é uma mãe, né? Pai é pai, não é padrasto, né? Então assim, já existem padrões de comportamento que já vem enraizado com essas figuras, né? Então o mundo, a história, a religião, agora a cultura, né? Esses arquétipos têm toda uma simbologia arraigada nesse desenvolvimento humano. Então, o estudo dos arquétipos tem origem na psicologia analítica de Jung, que descreveu como formas primordiais que moldam a percepção e compreensão do mundo. Tá ok? Entendendo? Vamos aí seguir em frente, como que isso vai influenciar para você vencer uma eleição ou trabalhar, né, numa campanha vencedora. Os arquétipos funcionam como uma espécie de estrutura básica que influencia a maneira que a gente pensa, sente e age. Eles estão profundamente enraizados no inconsciente já nosso, né, e desempenham um papel importante na nossa personalidade e comportamento e como a gente também reage às coisas. Então, cada arquétipo, né, não existem somente os que eu vou falar aqui, mas ele carrega características, motivações, desejos específicos que podem ser ativados através da sua propaganda, do seu discurso, do seu tom de voz, em diferentes situações e contextos da campanha. O uso dos arquétipos é passar impressões, como toda campanha, né? A propaganda, o marketing, a assessoria de imprensa, ela está o tempo todo passando percepções, impressões para os eleitores. Então, assim, no contexto político, os arquétipos são ferramentas poderosas de influência nas campanhas.
porque eles vão trabalhar nessa forma, eles vão influenciar como o eleitor vai perceber o candidato e como vai reagir a esse candidato. Então, os políticos podem usar esses arquétipos de forma estratégica para construir uma identidade sólida, estabelecer conexões emocionais com o eleitorado e transmitir a mensagem de forma convincente, de forma segura, né, que vai realmente suprir ali os desejos do eleitor. Nesse primeiro momento, eu quero que você compreenda, né, que os arquétipos eles influenciam o imaginário do coletivo. Os políticos, né, então vão identificar quais arquétipos são mais relevantes para a sua imagem e para a sua mensagem política e adaptar ele na linguagem, na estratégia de comunicação e comportamento para alinhar com esses arquétipos de modo a gerar empatia, identificação e confiança nos eleitores. Inclusive tem um mini curso de arquétipos lá dentro da nossa formação Seja Eleito. Se você quiser saber mais, comenta aí ou clica no link que vai estar aí na descrição do vídeo. Então assim, os arquétipos eles podem ser utilizados de forma consciente, né, e ética também, levando em consideração os valores e necessidades da sua comunidade. Utilizar o arquétipo de maneira adequada vai criar uma imagem muito mais fácil de ser recebida pelo eleitor e ficar impregnada na mente do eleitor, né? Que essa é a grande diferença. É você gravar um pedaço na mente e no coração dos eleitores. Primeiro no coração e depois na mente. Como a gente explica que o voto é emocional. Então, assim, é importante que falar, né, que se os efeitos dos arquétipos na política são profundos, como eu falei do Lula, que se auto-intitula, né, pai dos pobres, e usa de outros arquétipos também para formar a imagem dele, como o amante, por exemplo, às vezes até o bobo da corte, né, ele usa bastante isso, de fazer uma piada, de se fazer de desentendido, muito do arquétipo do inocente, né? Não sei, não entendi, dá pra... Então assim, o Lula, ele sabe usar esses arquétipos dele, né, que vem, né, da história de vida dele, e trabalhar isso muito bem na política. O Bolsonaro trabalhou muito a questão do mito, então agora a gente vai entrar mais na parte prática da aula. E continua prestando atenção. Se você ainda não deu um like, dá o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para receber todo o nosso conteúdo. E se você quiser aprender tudo de marketing político num curso só, do começo ao fim, que te leva do estado de pré-candidato para candidato eleito, é só clicar aí na descrição do vídeo. O curso Seja Eleito, o primeiro do Brasil, o que abriu toda a porta do marketing digital político no Brasil. Então, entrando no arquétipo, né, do pai e da mãe, o arquétipo do pai e da mãe, ele representa uma figura protetora e cuidadora, né, alguém que assume o papel de guia e mentor do povo. Então, esses políticos são vistos como líderes preocupados com o bem-estar da sociedade e capazes de tomar decisões assertivas em benefício de todos. Veja aqui, ó, que isso não é a realidade, mas é o que o arquétipo transmite para o eleitor, né? Então o arquétipo do pai e da mãe também transmite segurança, estabilidade e confiança. Então vamos dar um exemplo. Por que o arquétipo do pai é muito usado? Porque você não questiona a autoridade paterna e materna, você simplesmente obedece. Então é um líder que ele se mostra muito preocupado com a fome, né, com essas questões sociais, porque elas entram muito mais fácil no emocional, né, da pessoa, e conforta, né, essa criança interior do eleitor em ter um pai, alguém que proteja, que guie, que vai dar comida, que não vai deixar faltar nada o tempo todo, né? E que você em troca vai obedecer cegamente. Então esse é o uso do arquétipo do pai e da mãe. Aqui um outro arquétipo muito utilizado é o do irmão, né? O arquétipo do irmão representa o líder carismático. E a gente pode citar vários deles, desde o Aécio Neves,
até o Janones, essa pessoa que parece muito parecida com a gente, né? Que está muito próximo, que é acessível do povo, e eles têm essa habilidade de se conectar com as pessoas utilizando a simpatia deles. Né? O arquétipo do irmão trabalha essa questão aí, e não é também, né, só o do irmão a gente chama nesse caso, é o arquétipo do líder charme que a gente fala, né? Que é essa pessoa que é parecida com você, ele tá sempre ali bem na fita, né? Então vamos dar um exemplo aqui de um político líder charme total, é o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que conquistou a base aí com carisma. O Lula também tem um pouco, né, desse líder charme. O Aécio, como eu falei, usou bastante já sanguí. É a questão do cara ser bonito, o Collor, né? Também pegou bastante nisso. Então o arquétipo do irmão é como um amigo próximo que sempre está disposto a ouvir e apoiar, criando um vínculo de camaradagem com o eleitor. E aí, o que acharam desse arquétipo? Comenta aí embaixo. Agora a gente vai falar do arquétipo do homem comum, né, que representa o político que se conecta com as experiências e desafios enfrentados pelo povo. É aquela pessoa que sai da comunidade, né? Então ele é visto como um representante autêntico de uma classe trabalhadora que luta por questões e afetam diretamente a vida das pessoas comuns. Então, o PSOL fala muito a questão do transporte gratuito, né? Essa é a grande bandeira do PSOL. Por quê? Porque eles trabalham com isso. A fome já é do PT, já é uma commodity do PT, né? O meio ambiente é uma commodity do Partido Verde e da rede, da Marinha. Então, o PSOL trabalha a questão da moradia e a questão do transporte, que são questões de todo mundo, que abrangem, né? Afetam todo mundo. Todo mundo precisa ter uma moradia, precisa ter transporte, então eles buscam criar um vínculo através de uma proposta dessa de alto impacto, né? E um exemplo aí de líder comum também é o Lula, né? Que ganhou a popularidade ao longo do tempo, se apresentando como um sindicalista, um homem simples, né? Que falava ali da fome. Ele usa muito a história dele, né? Vindo lá de Garanhuns, falando que ele passou fome, que ele queria roubar a maçã, mas não roubava. E toda aquela, né, aquela história dele que ele usa para se conectar com as pessoas, né, e emocionar essas pessoas. E agora nós vamos chegar aqui, né, no arquétipo do herói, que é um arquétipo político muito usado e que muitos políticos usam, né, de forma, às vezes, sem intenção, né, mas usam, né, que é o arquétipo que representa aquele e que está em falta, na verdade, né? O político corajoso, destemido, que está disposto a enfrentar os desafios e lutar pelas causas nobres, né? As causas corretas. Esse político é visto como um agente de mudança capaz de mobilizar, né? Enfrentar obstáculos em prol do benefício do bem comum. Ele inspira esperança e mobiliza, né, as pessoas. Então, assim, um líder o representante do arquétipo do herói foi o Bolsonaro, né, que teoricamente enfrentava todo o sistema, né, todo o STF, etc. O arquétipo do herói também ele foi usado por Gandhi, né, um pacifista político indiano que conduziu a luta de independência, né, da Índia de forma não violenta. Então ele se tornou um símbolo de resistência e liberdade, mas eles têm vários heróis. Se o herói se posiciona para salvar a sua cidade da corrupção, ou, enfim, de qualquer coisa, ou de melhorar, de lutar contra o establishment, contra o sistema, ele é um herói, né? Então, o arquétipo do herói é o que tem é um político que tem aquela chama ardente, né? E ilumina o caminho, incitando as outras pessoas. Quem foi muito arquétipo herói? Kim Kataguiri, o Fernando Holliday usaram muito essa questão na época do impeachment para turbinar a campanha deles em 2018 e Bolsonaro também, né? No entanto que ele virou o mito na linguagem popular. Então isso representa o quê? Esse arquétipo do herói totalmente cristalizado. E na hora que falam que o Lula é o pai dos pobres,
a mesma coisa. Né? Então, assim, para a gente concluir aqui, antes de avançar para a segunda parte, que é a construção do discurso e das propostas de cada arquétipo, isso você só vai lá ver, né, dentro do curso. Então, aqui a gente vai dar um resuminho, né, que é importante. Trabalhar os arquétipos é importante para você compreender as diferentes facetas e estratégias adotadas pelos políticos na busca do apoio da reeleição. Né? Cada arquétipo possui características próprias e os políticos não estão restritos a esses 4 arquétipos. Como eu falei, esses 4 são os mais cristalizados na política, mas você pode adicionar componentes de outros arquétipos, como o sábio, o visionário, ou o amante, o líder charme. Enfim, existem uma infinidade de arquétipos e isso você aprende tudo lá na nossa formação Seja Eleito. Basta clicar aí embaixo no clique e aproveita que com certeza está no melhor preço pelo valor, né? Porque não tem um valor, te ensinar a vencer uma campanha é um valor inestimável. Então aproveita que o curso está em promoção. Então, lembrar que esses arquétipos também são ferramentas de análise, de entender cada político e como você deve trabalhar. E lembrando que cada arquétipo tem suas potencialidades e suas fraquezas. Valeu? Até a próxima aula, dá um clique aí. Se você gostou, comenta. Se você tem alguma sugestão de aula, comenta também. Deixa aí embaixo de onde você dá uma ajuda aí para o canal. Valeu? Um abraço!